elementos para ajudar a das migrações mais detalhadamente no segundo e no terceiro. Hoje eu vou terminar falando de migração, mas eu vou começar falando do universo. Vamos lembrar nosso amigo Kardec, do Livro dos Espíritos, quando ele pergunta se o espaço universal é infinito ou limitado. Os espíritos respondem diretamente que o espaço é infinito e eles complementam dizendo: supõe-no limitado, que haverá para lá os seus limites. É sobre esse universo ilimitado que a gente vai começar a nossa conversa. Primeiro vamos tentar situar a gente. Jesus dizia que há muitas moradas na casa do Pai. A gente pode interpretar essas moradas de várias formas. Vamos pensar em casas. A nossa casa é o planeta Terra. Então existem muitas outras casas. Como essas casas se dividem, se arrumam, a gente vai tentar dar uma leve visão, porque é impressionante a complexidade desse universo. O pouco que a gente já conseguiu descobrir deslumbra a todos nós. Os números são gigantescos. Vou mostrar alguns números para vocês, para a gente ver como a coisa é gigante. Quando Jesus diz há muitas moradas, a gente pensa, poxa, deve ter umas 4 ou 5. Mas a gente está falando de bilhões e bilhões e bilhões. Podemos interpretar moradas também como várias e diferentes escalas de vibração. Por exemplo, nesse momento aqui, nós estamos reunidos, nós aqui encarnados, dentro de uma determinada faixa visível, e também estão reunidos espíritos numa outra faixa que podem nos observar e observarem-se entre eles. Vai ter uma outra faixa superior, outros espíritos mais superiores que não são notados por nós, nem por esses espíritos que estão nessa faixa intermediária, e por aí vai, Mas hoje, na nossa conversa, a gente não vai falar de vibrações, de mundo de vibrações, diferentes sintonias. A gente vai falar de moradas no sentido físico, Ou seja, a Terra é uma morada, Mercúrio é uma morada, Júpiter é uma morada, são moradas, Agora, quem é que mora nelas, a gente vai tentar analisar. Nós estamos na Via Láctea, certo? O nosso Sol está aqui nessa pontinha. Nós moramos numa galáxia que tem mais ou menos 13 anos. Mais ou menos, tudo é estimado, São grandes números para a gente pensar. E tem mais ou menos umas 200 bilhões de estrelas como o Sol. Então, dá para a gente começar a pensar, 200 bilhões numa galáxia. E a gente está falando de universo de infinitas galáxias. Então, é morada pra caramba, é muita morada. Nós vivemos ali, Parece que a gente está esmagado perto de outras estrelas. Quando chega a noite, a gente olha e vê um monte de estrelas. Mas esse universo é tão gigantesco que elas não estão tão perto assim, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, moramos aqui, uma galáxia relativamente pequena, 200 a 400 bilhões de estrelas. Tem muitas outras moradas, tem muitas outras galáxias. Eu escolhi mais uma para falar, para não ficar cansativo. Só mais uma. Uma outra que está mais ou menos a 28 milhões de anos-luz daqui. Está longe pra caramba. Depois, mais à frente, eu vou fazer uma continha para a gente ver. O que é um ano-luz? Não sei quantos anos-luz. Então, o ano-luz vai ser uma distância que a luz percorre em um ano, numa velocidade de apenas 300 mil quilômetros por segundo. Aí, depois eu vou fazer uma conta, vou mostrar para vocês. A estrela mais perto da Terra está a quantos quilômetros? Para a gente poder pensar nos números gigantes. Essa galáxia é tão grande que se uma ponta dela emite uma luz, essa luz para chegar na outra ponta vai demorar 50 mil anos.
né? E tem mais ou menos uns 800 bilhões de estrelas nessa galáxia. É claro que nem toda estrela tem necessariamente planeta, né? Pode ser que não tenha, mas tem estrela que tem um montão de planetas. Então tem muitas moradas por aí. Os tamanhos são gigantescos nesse universo de... né? Aqui, nesse pontinho, está o Sol. E aqui a comparação com outras estrelas, né? Aldebaran, Antares, para mostrar como o nosso Sol é pequenininho, né? Nós estamos num sistema solar modesto, né? Um Sol de pequena proporção nessa escala galáctica. Mas, se você comparar o Sol com a Terra, aqui está o Sol, aqui está a Terra. Então a gente começa a dizer, poxa, como a Terra é pequena. Mas se a Terra for comparada com os planetas do sistema solar, você tem Júpiter, que é grandão, tem a Terra aqui. Eu já começo a aparecer, né? Para a gente não ficar muito deprimido, vou fazer o seguinte. Vamos comparar a Terra, grandona lá agora, com os planetas menores do nosso sistema. Então a gente fica grande aí. Tudo no universo é grandioso demais, é gigantesco demais. Os números são assustadores de tão grandes, né? Enfim, para a gente começar a pensar juntos, a gente está num universo infinito, com galáxias sem fim, estrelas sem fim, planetas sem fim. Não tem conta precisa para isso. Mas a gente está falando numa escala... A gente tem outra constatação. A Terra tem condições adequadas, teve, né, e tem, o surgimento e desenvolvimento da vida orgânica. Legal. Então estamos numa morada, numa casa, num planeta, onde a vida orgânica teve condição de se desenvolver e a gente chegou nesse estágio que a gente está aqui. É claro que não é em qualquer lugar do universo que o planeta vai ter condição de vida como a Terra, né? Lógico. Então você fala, são bilhões de estrelas, tem bilhões de planetas, mas são bilhões de planetas como a Terra? Claro que não. Tem bilhões de planetas. A pergunta que a gente pode fazer, tem outros planetas que apresentam condições semelhantes? Tem. Como a Terra, que permita que a vida orgânica se desenvolva, que os corpos possam ser aprimorados gradativamente e espíritos terem condições de experimentar ao longo das eras processos evolutivos de amadurecimento para poder chegar num patamar elevado. E se o nosso assunto hoje é migração, para alguém vir para cá, ele tem que ter outro lugar para vir para cá, né? Se a Terra fosse o único planeta do universo, óbvio que não teria migração, porque não tinha lugar nenhum da onde partir, né? Então o que a gente vai conversar é justamente isso. Poxa, a gente quer falar de migração, mas da onde vêm esses caras? Por que esses caras vêm? Será que nós somos esses caras? Todo planeta, né, para apresentar condições de vida orgânica, ele precisa de uma série de requisitos. Se o planeta é muito perto do Sol, do seu Sol, ele torra, né? Temperatura muito alta. A água ferve a que temperatura? 100 graus? Né? Depende da pressão. Vamos admitir que seja a mesma pressão. 100 graus vai ferver. Se você tiver um planeta muito perto, ferve. Se for muito longe, congela. Então tem que ter uma certa distância do Sol. Então quando a gente descobre, agora a gente já consegue fazer isso, vou mostrar para vocês daqui a pouco. Quando a gente descobre um sistema solar que tem sua estrelinha lá e uma série de planetas, de cara você pode separar, essas duas aqui primeiras ou três primeiras
não tem condição de vida orgânica, essas outras mais para cá estão muito longe, não vão ter condição de vida orgânica, como a nossa, né? Porque a gente tem uma vida baseada em carbono, né? Nosso sistema aqui é com carbono. Porque carbono é o único átomo, é um dos átomos que permite 4 ligações. E ele faz toda uma cadeia, ele permite fazer uma cadeia. Então a vida aqui é baseada em carbono. Eu posso ter um lugar no universo com a vida baseada em silício. Silício é outro elemento químico, também tem 4 ligações. Ia ser muito diferente da nossa, né? Mas, em tese, pode ser. Eu não vou ter condição de fazer uma vida baseada em ferro, não dá para fazer. O elemento químico não permite essas ligações todas. Então, a distância é importante, porque essa distância é que permite a questão do estado da água, né, do estado físico da água, que habilita o surgimento da vida como a gente conhece, pelo menos. Eu preciso de um planeta que tenha um núcleo magnético, então muitos não vão ter. Porque se você não tem um núcleo magnético, você não tem gravidade, tu não segura ninguém. Vai botar o cara lá em cima e ele vai embora, né? A gente pode estar agora, a Terra, eu estou em cima ou embaixo da Terra agora? A gente nunca sabe, né? Estou em cima disso aqui, mas pode ser que eu esteja de cabeça para baixo. Né? A Terra está girando. Onde eu nem sabe, nem vai saber, porque na verdade o núcleo magnético garante a gravidade, segura a atmosfera e segura a gente. Eu preciso, né? Aí o núcleo magnético também e repele determinadas cargas que o Sol emite que são nocivas a gente, a vida orgânica. É bom ter um satélite protetor, a Lua, por exemplo. É importante ter um satélite protetor, porque na formação da Terra ela funcionou como um parameteoro, né, em determinado momento. Enquanto ela não existia, a Terra foi bombardeada. Depois de alguns bilhões, 1 ou 2 bilhões de anos, ela serve como escudo. Eu preciso da água, eu preciso de elementos químicos, né? Porque o corpo é 70% de água. Mas tem que ter ferro, né? Não tem hemoglobina, não sei o quê. Eu preciso de ferro no planeta. Se não tiver, eu vou ter que basear a vida em outro esquema. Eu tenho que ter um movimento no planeta, tem um monte de coisa, um monte de requisitos. Então é claro que se eu pegar uma lista de planetas em volta de um sistema solar, eu vou cortar um monte deles como planetas sem condições de desenvolver vida orgânica superior. Tá? Eu vou falar sempre superior porque uma vida orgânica muito simples talvez seja possível. Né? A nível de bactérias, por exemplo, é possível. A gente tem bactérias em vulcões. A gente tem bactérias em lugares com atmosfera com pressão elevada, sem oxigênio, tem bactérias com temperaturas baixíssimas, ou seja, a vida se adapta, né? Ela dá um jeito de vários ambientes. Agora, para ela se desenvolver e atingir patamares superiores é mais complicado. O que mais? Poxa, se eu tenho esses requisitos todos, se eu olhar para o nosso sistema solar, a gente vai ver logo de cara que a gente não tem vizinho perto. Por quê? Antes da Terra, ou seja, entre a Terra e o Sol, tem Mercúrio e Vênus, vão ser quentes demais. Depois da Terra, tem Marte, depois tem a sequência dos outros. Vai ser frio demais. Né? Não temos vizinho perto, tá? Com a vida orgânica superior. Não precisamos nos preocupar com Marte invadindo a Terra. Né? Marte não invadirá a Terra. Embora a gente tenha visto isso muito quem gosta de ficção científica, né? Durante muito tempo, então Marte vai invadir a Terra. Ou Vênus, os mais antigos, aquele negócio National Kid, né? Tem os incas venusianos. Né? Isso não vai acontecer. Não tem vizinho perto. Não tem ninguém em condições de vida para fazer esses movimentos próximos entre dois planetas. Então, se a gente está falando de migração, a gente está falando de migração de alguém que vem de muito longe, ou seja, tem que ser um planeta que tem aquelas condições que eu falei para vocês, porque se algum espírito está migrando para a Terra, ele tem que ter percorrido os diversos graus da escala evolutiva e chegou num determinado momento que, por algum motivo, que a gente vai discutir depois, a vida entendeu que ele tem que migrar para um outro planeta. Então esse cara tem que ter vindo de um lugar com essas condições
e que não está no nosso sistema solar. Onde estão esses caras? A gente pode procurar nossos possíveis vizinhos. O vizinho mais perto está a 4 anos-luz, que dá mais ou menos 40 trilhões de quilômetros de distância. É um número tão grande que a gente não sabe o que significa, certo? Por isso que a gente usa o conceito de anos-luz, porque é um número gigante demais, né? Então, para a gente não se perder muito, a gente usa a escala de ano-luz. Então, as estrelas próximas, olha ali, ó, o Centauri, 4 anos-luz, mais ou menos aqui, 4, 5 anos-luz daqui. Essas distâncias são distâncias assim, muito gigantes para serem percorridas, né? Para a gente ter uma ideia, vocês lembram da Voyager? Lembram? A Voyager foi lançada em setembro de 77. Ela só saiu do sistema solar em setembro de 2013. Então ela viajou 36 anos, não é isso? Então, 36 anos com a nossa tecnologia da época, né? Demorou 36 anos para ela percorrer o nosso sistema solar, que é um tamanhozinho de nada, né? Pequenininho, só para a gente ter uma ideia de ordem de grandeza, né? Então a gente está falando de uma escala gigantesca demais. Então o nosso vizinho mais próximo, se eu tivesse vida, se eu tivesse um planeta com condições de vida superior na estrela mais perto da Terra, mesmo assim ela estaria numa distância inimaginável para a gente, com o nível tecnológico que a gente tem. Quem gosta de ficção científica vai pensar em domes espaciais, né? Buracos no espaço. Não dá para viajar em linha reta. Tem que achar um caminho, um atalho diferente, porque as distâncias são muito... A sonda Kepler, que é um telescópio espacial, vocês conhecem a Kepler? Ela está na órbita da Terra e ela foi lançada com o objetivo de detectar os exoplanetas, que são os planetas fora do sistema solar. Ela foi lançada para isso, para tentar mapear onde tem planeta. Até então, a gente só estava conseguindo detectar planetas com telescópio. Mesmo aqueles telescópios muito potentes não conseguiam detectar muito bem porque a distância é muito grande. Detectar um bocado. Nesses 4, 5 anos que ela está trabalhando, ela já identificou 2.000 planetas e tem um monte aí a caminho. Quando ela identifica, ela consegue determinar, por exemplo, qual o tamanho desse planeta. E a maior parte dela, que ele tem descoberto, são planetas gigantes, obviamente. Por quê? Não é porque tem mais planetas gigantes no universo do que os pequenos, é que o pequeno é mais difícil de ver, né? Você está muito longe, aí tu vê os grandes primeiro. Então, muitos gigantes gasosos, parentes do nosso Júpiter. Dá para a gente ter vida orgânica desenvolvida superior em Júpiter? Não tem condição, né? Ou seja, se você botar você com o seu corpo de carne aqui, botar no centro do planeta, né? O planeta gasoso. Mas já estão detectando vários planetas semelhantes à Terra. Então tem uma lista de dezenas já. Quem gosta do assunto entra na Wikipedia, algum desses, aí você vê lá a lista grande de planetas semelhantes à Terra, planetas com tamanho parecido, gravidade parecida, que o cara consegue medir, né? Constituição física parecida, distância do Sol parecida. Quer dizer que tem vida? Claro que não. Tem um monte de outros requisitos para a gente garantir que tem vida, mas já começam a ter indicativos interessantes de vida em outros planetas. Bom, feito esse preâmbulo, né? Traçando esse panorama de que nós estamos num universo infinito, que temos uma diversidade grande de planetas, que cada vez que a gente avança tecnologicamente, eles vão se descortinando para todos nós, a gente vai observando um monte de coisa, aprendendo um monte de coisa. Em termos de tecnologia tem ainda muito, consegue determinar uma série de coisas. O indicativo
de que a gente vai encontrar planetas com condição de vida orgânica idêntica da Terra próximos é grande, mas o próximos que a gente está falando aqui é numa escala gigantesca demais. A primeira constatação que a gente pode ter é o seguinte: muito provavelmente a causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema, já fez o universo assim. Vou deixar esses caras muito longe um do outro. Sozinho eles já arrumam confusão, imagine se ele tivesse com um monte de gente perto, né? Eu vou deixar esses caras bem afastados, um longe do outro, para não arrumarem problemas uns com os outros. Para eu ter tecnologia para viajar essas distâncias todas, né, eu vou ter que ter atingido um grau de maturidade extremamente elevado, né? A menos que a gente descubra alguma coisa daqui a pouco, né? Como dobra espacial, alguma coisa parecida, a gente nunca vai visitar fisicamente planetas fora do sistema solar. Mas, apesar de todas as constatações, quando a gente pega lá o Livro dos Espíritos, na pergunta 172, Kardec, curioso, pergunta: as nossas diversas existências corporais se verificam todas na Terra? E os Espíritos respondem diretamente: não. Vivemos-las em diferentes mundos. As que aqui passamos não são as primeiras nem as últimas. Aí você fica animado pensando: poxa, até que a gente não é tão pouco evoluído assim. Aí completa: são, porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Então, se no início ele te anima, depois ele coloca você no seu devido lugar. Você é alguém que está engatinhando, né, esse processo de amadurecimento espiritual. Mas é um marco importante. Naturalmente, as pessoas na época, né, se vocês pegarem os artigos da Revista Espírita, vocês vão ver isso com uma certa frequência, foi senso comum em alguns momentos, né? As pessoas começaram a pensar o seguinte: não, a vida é em Júpiter, é em Saturno, é Marte, né? Porque era onde a gente sabia que tinha planeta, né? Mas não é, né? Quer dizer, se a gente vive em outro mundo, esse mundo está longe, muito longe. Mas eles falam mais alguma coisa para a gente. Eles dizem o seguinte: poxa, pode um espírito encarnar no mundo inferior ao que ele já viveu? E ele diz: sim, quando eles são com o objetivo de auxiliar o progresso, caso em que aceitam alegres as tribulações de tal existência, por lhes proporcionar meio de se adiantar. Ou seja, eu posso então ter vindo de um outro planeta, reencarnado na Terra, para ajudar a impulsionar a humanidade. Bacana, missão bonita, né? Poxa, mas isso é para poucos, né? Alguns emissários vêm de vez em quando. E aí Kardec, né, para pontuar claramente a situação da migração planetária, diz: mas não pode dar-se também por expiação? Não pode Deus degradar para mundos inferiores espíritos rebeldes? Aí aquela célebre frase, né, está nessa pergunta, diz: os espíritos podem conservar-se estacionários, mas não retrogradam. Ou seja, você não perde o que você já conquistou. Tudo que você já conseguiu amadurecer internamente, você carrega para onde quer que você vá. Em caso de estacionamento, a punição deles consiste em não avançarem, em recomeçarem no meio conveniente à sua natureza as existências mal empregadas. E aí a gente começa a abrir o capítulo da migração planetária. Os Espíritos estão abrindo para a gente a seguinte visão: tem um monte de mundos, existem mundos superiores à Terra, existem mundos em estágio evolutivo inferiores à Terra. Em mundos superiores à Terra, existem espíritos que
não estão fazendo o seu devido papel. Não estão aproveitando o amadurecimento, a oportunidade de amadurecimento. Eles podem ser trazidos para a Terra. Ou, pensando na gente, a Terra está num determinado patamar espiritual. Nós estamos no nosso patamar espiritual. Se a Terra for evoluindo e a gente não for, vai chegar uma hora que você pode ser convidado a ir morar numa outra casa, mais conveniente à nossa natureza. Essa abertura que ele dá, ela é muito interessante porque ela começa a explicar uma série de coisas que a gente aprende, né, na história da evolução da humanidade, nas tradições espirituais de evolução da humanidade. Então, esse ponto é o que a gente vai utilizar para conduzir a nossa discussão. Ou seja, num universo infinito, cheio de moradas, boa parte delas desocupadas de vida orgânica superior, mas muitas delas ocupadas com vida orgânica superior, todas muito afastadas fisicamente, mas com a possibilidade desse contato, dessa transferência através da reencarnação. Se eu, em corpo físico, demoraria décadas, séculos, milênios nesse transporte, do ponto de vista espiritual, a gente sabe que a velocidade é inimaginável e aí você conseguiria fazer a transferência para a Terra ou da Terra para um outro lugar. Bom, guardamos isso e vamos pensar no nosso planeta. O sistema, a galáxia, né? A gente viu lá no início, nossa galáxia tem uns 13 bilhões de anos. O nosso sistema solar é jovenzinho, tem mais ou menos 4,5, 5 bilhões de anos. Mais ou menos isso, né? A Terra, mais ou menos da mesma idade, né? Se forma junto. Depois de 1 bilhão de anos, a Terra esfriando, a gente começa a ter o aparecimento de alguns elementos muito simples, elementos básicos de vida orgânica. A gente não vai discutir, né, embora seja um assunto extremamente interessante, né, a gente até já usou isso aqui num outro gesto, a gente não vai discutir aqui a evolução do princípio espiritual. Né? Vocês todos vão acreditar em mim, né? E eu vou dizer para vocês que ao longo dos milhões de anos, as formas foram se tornando mais complexas, os corpos foram se tornando mais complexos, e o espírito, ou o princípio espiritual aqui no início, depois ele individualizado lá na frente, ele foi evoluindo gradativamente até atingir condições de dirigir um corpo ainda simples, relativamente simples, mas muito mais sofisticado do que esses anteriores. Ele dirigiu aqui numa escala quase com um animal, um humanoide, dirigiu um corpo orgânico, estava capacitado para dirigir um corpo orgânico. Então, esse nosso planeta, ele permitiu, porque apresentava todas aquelas condições que eu falei para vocês. Tinha água, o sol, tem um de níquel e ferro, tem um satélite que é a Lua, que depois que foi o primeiro 2 milhões de anos aqui no sistema, né? Porque tinha muita matéria solta até conseguir se organizar nas órbitas, demorou um bocado. Então, se não tivesse alguém para aparar, se olhar para a Lua, você vai descobrir a Terra. O que é isso? E ela aumentou a bancada, enquanto a Terra ia se organizando. A Terra no início não tem Lua, com as bancadas, né? Muita bancada. Nessa bancada ela recebe água também, a água que precisava, muita água, as bancadas estavam despertas no sistema. Num determinado momento ela captura uma Lua, ou tira para a Lua, tem várias teorias, né? Com algum grande objeto bateu na Terra, soltou a Lua, tem várias possibilidades, mas ela passou por um satélite que girou em torno dela e garantiu o equilíbrio, né? E permitiu o desenvolvimento da vida. O nosso planeta passou por essa história toda. Conseguiu fazer isso. E alguns, aí eu não sei falar quantos, sei lá, bilhão, não sei quantos bilhões
os espíritos individualizados foram caminhando. Está claro isso? O espírito, o princípio espiritual, a origem do planeta, que organizou esse processo, traz elementos materiais e elementos espirituais. Tem falado do espírito, princípio material e princípio espiritual. Esses dois vão ter um caminho conjunto aqui na Terra. O princípio espiritual vai seguir toda a caminhada da evolução ao longo dos bilhões de anos e vai atingir a maturidade da individualização. Por aqui, a individualização acontece mais ou menos aqui. Ó. E aí depois, ele vai seguir amadurecendo até chegar nesse estágio com 100 milhões de anos. 100? Não, próximo. Vou falar já no ser humanoide já mais evoluído. 100 mil anos. 100 mil anos. Depois, 100 mil anos. Mais ou menos 100 mil anos. Pensar aqui. Vai para frente, né? Esses caras têm milhões de anos. É bem mais para lá, 100 mil anos. Esse princípio foi evoluído. Aí eu não estou falando de ninguém que vem de outro planeta. Claro isso? Ou seja, é um princípio espiritual que evoluiu aqui na Terra e atingiu um estágio de espírito aqui na Terra e se desenvolveu um espírito individualizado aqui na Terra e ele foi atingir o humanoide, aquele mais simples, foi sofisticando, cada vez conseguindo dirigir corpos mais complexos, vai amadurecendo e evoluindo. É um habitante da Terra, desde a origem. Esse é o exemplo. Tudo didático, né? Habitante da Terra. Agora, para enriquecer a discussão, vou dizer o seguinte. Eu tenho a formação aqui na Terra e ainda tem um outro fator, que são as migrações que vêm do espaço. Pega as tradições aí, pode falar, ele vem de Capela, vamos falar Capela, né? Capela é uma estrela, tá? Então tem que vir do planeta do sistema Capela. Pode vir de Sírios, outros falam que vem de Sírios. Sírios é uma estrela dupla. Eu sou certeza. Bacana, né? Dois sólidos, vai ser bacana. Tem vários outros, né? Vou mostrar para vocês, não hoje, semana que vem, as tradições de alguns povos, dizendo da onde eles vieram, da onde eles seguiam, né? Para que lugar que eles se direcionam, onde vieram seus deuses. Então vou fazer o seguinte, ó, lá nos milhões de anos, caminhar agora para os 1000 anos, e vou didaticamente, dizer para você o seguinte, olha, eu tenho aqui a evolução dos espíritos e seus respectivos corpos ao longo dos milhões de anos, e eu vou ter o impacto da chegada de muitos seres trazidos de outros planetas reencarnando aqui. Quais são os efeitos que vão acontecer? Né? Todos pensarem. A gente não vai ter tempo de detalhar todos eles, mas pensem em alguns. Por exemplo, qual é a característica do perispírito desses seres que vêm de outro lugar? Claro que eles vão usar o fluido cósmico do nosso planeta, mas eles são, sem dúvida, muito mais sofisticados do que os que a gente tinha na ocasião. Então você vai ter, na história da evolução dos corpos, um impacto. O que é a forma que molda os corpos? Perispírito, não é? É claro que eu vou ter que usar o material genético dos pais, mas é o perispírito que impressiona o material genético e molda os corpos. É claro que isso não é numa vez. Isso são nas centenas e centenas de milhares de anos que vão passando. Há um impacto. Aqui, eu coloco a cabeça para a gente poder ver a capacidade do cérebro. Quantos centímetros cúbicos tem o cérebro? Tem que ter uma certa massa
encefálica para você poder sofisticar o controle, né, ou as capacidades daquele corpo físico. Muitas vezes você tem um espírito muito preparado que dispõe de um corpo não preparado. Ele vai ser limitado pelo corpo, né? Então é muito provável, pensem nisso, que as primeiras encarnações dos espíritos migrantes tenham sido de grande expiação, porque eles se viram em corpos extremamente limitados em comparação com o que eles estavam acostumados. Mas, por outro lado, eles impulsionaram fortemente a reorganização desses corpos. Ponto para pensar. Outro ponto para pensar. É claro que a gente reencarna e esquece o passado, mas é natural nós utilizarmos as nossas capacidades, né, mesmo com corpos limitados. Então esses caras vão causar uma enorme revolução na organização das sociedades, na construção, né, de casas, enfim, casas não, de lugares para dormir lá, sofisticando, caverna, né? Não é casa, mas sofisticando os meios de conservação do corpo. Afinal, o cara está vindo de um mundo muito mais preparado e caindo numa situação muito mais primitiva que a mais primitiva tribo que a gente olha hoje. Então pense vocês saindo do conforto de suas casas, num ar-condicionado lá, dormindo de noite, e parar em pleno deserto africano, sem roupa, sem nada. Embora você não saiba, porque você esqueceu que morava num lugar com ar-condicionado, você vai sentir muita falta de alguma coisa que você não sabe o que é. A angústia deve ter sido muito grande dessas primeiras encarnações. A gente encontra essas referências em muitos lugares. Para ilustrar, né, essa tese que eu estou discutindo com vocês aqui, eu vou pegar a Bíblia na Gênesis de Moisés, no capítulo 4, 16 e 17, uma velha história que todo mundo conhece. Caim matou Abel. Não foi isso? Todo mundo lembra desse crime? Né? Crime histórico. Caim é expulso, a mão de Deus ali, ó. Caim é expulso do paraíso. Ele vai embora. Quem está na terra naquele momento? Adão, Eva, Abel, morto, e Caim. Ele é expulso. Vai embora. Aí você lê lá. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. E conheceu Caim, a sua mulher. De onde surgiu essa mulher? E ela concebeu e deu à luz a Enoque. E por aí vai. Né? Posso ler isso de outro jeito, né? Caim, depois de uma série de bobagens, Caim vai ser o nome não de uma pessoa, mas de um grupo enorme de espíritos. Depois de inúmeras tentativas de amadurecimento espiritual num planeta situado a 123 anos-luz da Terra, que já tinha atingido um grau de maturidade elevada, Caim, esses Caíns todos, insistiram em permanecer vivendo de determinado modo. E a vida entendeu que já tinha chegado o limite. Aí a vida pegou esse camarada que morava nesse planeta chamado Éden e falou: olha, meu amigo, você vai para a Terra. E quando ele foi para a Terra, de Nod, ele cai aqui e ele vai encontrar quem? Né? Os Caíns, as suas esposas e as Caim e seus maridos, que vão seguir o fluxo. Esses são os migrantes.
A gente pode também, né, nessa situação, olhar próprio Adão e Eva, né? Posso pensar neles como no paraíso. Aquela história, eles estão no paraíso e aí tem aquele negócio do comer a maçã, aquele papo, né? São expulsos do paraíso. Quando você é expulso do paraíso, o que Deus diz para eles? Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Entendeu? Terrível. Em meio a dores darás à luz filhos. Né? Hoje, né, a gente já está, em termos tecnológicos aqui na Terra, hoje a gente já tem condições de realizar o parto com muito menos dor do que era 100 anos atrás. Né? 100 anos atrás, parto em casa, um monte de gente morrendo, né? Não era assim que funcionava? Imagine há 50 mil anos atrás. Você sai de um planeta mais evoluído, que é a Terra, inclusive, e vai parar num planeta de 100 mil anos atrás, onde não existe nada. Você vai ter o parto com dor. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Né? Então, isso é um ponto a discutir. Deixa eu ver, do jeito que está agora, num planeta mais à frente, o que acontece? Fica complicado. Aí a mulher quer mandar e acaba mandando mesmo. Opa, e Adão? O que Deus, né, diz para Adão? Visto que atendeste a voz de tua mulher, entendeu? Ouviu e comeste da árvore que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra por tua causa. E aí ele fala agora, né? Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra. Ou seja, meu amigo, você sai de um planeta superior, vai ingressar num planeta inferior. Esse planeta você vai ter que, com as mãos inicialmente, iniciar o processo de preparação. Você vai ter que domesticar animal de novo, você vai ter que preparar os grãos, descobrir sementes, semear, colher, fazer seu pão, tudo de novo. Claro que todas as conquistas que você traz permanecem em você. Meio à sua volta vai ser muito mais complicado, muito mais difícil. Kardec, então, na Gênesis, conclui, capítulo 12, ele fala: o paraíso terrestre, cujos vestígios têm sido inutilmente procurados na Terra, era, por conseguinte, a figura do mundo ditoso, onde vivera Adão, ou antes, a raça dos espíritos que ele personifica. A expulsão do paraíso marca o momento em que esses espíritos vieram encarnar entre os habitantes, e a mudança de situação foi a consequência da expulsão. Ou seja, nós, então, olhamos agora esse quadro e dizemos o seguinte: esses camaradas, podem ser nós, podemos ser nós, né? Esses camaradas da nossa história aí são exatamente esses aqui. Não tem nenhum motivo da gente ficar querendo identificar quem veio por esse caminho ou quem veio por esse caminho, mas o fato é que a junção desses dois caminhos que vem agora resultando nesse fluxo de evolução do nosso planeta. As migrações planetárias, elas aconteceram, estão acontecendo num fluxo diferente agora, né? A gente não é mais importador, a gente caminha para ser exportador, né? Dentro desse fluxo que ocorre no universo solidário, onde as trocas são constantes. A nossa conversa agora, né, vai caminhar no seguinte sentido: a gente vai analisar como essas migrações acontecem, onde elas aconteceram, os grandes impactos na história da humanidade e quais as motivações desse processo.
Se por um lado a gente tem a oportunidade para esses espíritos que vêm de outros planetas de reavaliarem seus objetivos, seus propósitos, né, de tentarem de algum modo domar suas paixões, vaidade, orgulho, enfim. Também temos a situação do planeta recebedor, que passa a ter a oportunidade de um grande impulso em vários sentidos, de tribos extremamente primitivas a sociedades relativamente organizadas, num prazo muito curto, historicamente falando. A gente vai encontrar vários exemplos na história da humanidade. A gente vai encontrar exemplos em Israel, na Índia, no Egito, nos Ares, onde Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, detalha, que é o que eu vou explorar na semana que vem, até exemplos não muito longe, né? Na América do Sul, a gente vai ver lá os incas, os maias, os astecas. Em vários lugares do mundo a gente tem exemplos de coisas que aconteceram, de evolução de sociedade, de organização de sociedade, claro que ainda muito bruta, ainda muito violenta, mas mostrando o desenvolvimento tecnológico, mostrando uma organização que antes não se via, né? Ou seja, num período historicamente muito curto. Eu não estou dizendo que aquele grupo que vinha evoluindo no planeta não fosse atingir esse grau de maturidade. O que eu estou defendendo aqui é a tese de que as migrações planetárias, elas promovem um impulso da evolução das sociedades. Essa troca tem um duplo objetivo. Permite que esses que chegam se reavaliem e permitem que aqueles que os recebem sofram um impulso dessa nova visão, nova energia que vem. Esses que chegam, eles trazem uma enorme saudade do alto, uma enorme saudade das estrelas, né? É comum nos povos primitivos, a gente vai mostrar algumas marcas desses povos, a preocupação com o alto, desses sítios arqueológicos, e claramente a busca de determinados pontos no céu, a preocupação, a saudade grande. Claro que muitos deles estão associados à colheita, né? À época de plantio, claro que estão, mas muitos não têm explicação, né? A gente vai ler alguns trechos aqui juntos de algumas obras não espíritas que mostram a surpresa, por que tal povo se preocupa tanto com tal lugar que efetivamente não tinha nenhuma razão, né, astronômica eficiente que tem a ver com a agricultura que pudesse explicar. Esse propósito, então, faz com que esse impacto desenvolvendo a sociedade. E a gente vai discutir um outro efeito, que é quando esses grupos, ou parte desses grupos, começam a se desenvolver, a evoluírem, a aprenderem, a se reconstruírem, e como muitas vezes vão reencarnar em outros campos, no mesmo planeta de onde vieram, mas vão sair. E como determinadas sociedades apresentam uma grande evolução num determinado momento e despencam em seguida. A gente vai ver com muita frequência, vai ter oportunidade de ver determinados momentos que aqueles grupos não podem nem usar mais aquela sociedade, as ferramentas que foram deixadas. Não sabem nem utilizar toda a informação que foi desenvolvida e catalogada naquela ocasião. É impressionante o nível de conhecimento, o nível de maturidade em vários aspectos, até no que se refere à questão de contato com o mundo espiritual, que você vai encontrar nessas sociedades. Por outro lado, se encontra em alguns povos antigos, né, uma enorme capacidade de construção de engenharia, né? Os romanos, por exemplo, né, em poucas décadas, não vou dizer nem séculos, eles conseguiram sair de um povo pequeno, né, um grupo em pequenas aldeias, e dominaram quase o mundo todo, o mundo conhecido, né? Como é que esses caras de repente saíram de uma estrutura arcaica, organizaram um dos maiores exércitos do mundo e conseguiram construir obras de engenharia que ainda resistem até hoje, né? E depois...
Então, isso a gente vai discutir, ou seja, como esse efeito acontece, por que esses contatos se repetiram, como isso faz parte de uma obra maior. Isso não é uma coisa de acaso, diria para vocês, isso é parte do processo natural de evolução dos espíritos. E a Terra caminha no ponto onde ela faz parte desse ciclo, não mais da computadora, como aconteceu alguns milênios atrás. E ela está chegando no ponto muito provável de exportadora de pessoas que apresentam muitas capacidades, ou vantagens, mas que ainda carregam muitas graves, muitos graves desvios que vão gerar enormes desconfortos para ela e para a sociedade nas quais elas estão inseridas. Pessoas que, por um lado, intelectualmente conseguiram avançar, por outro, na questão moral, ainda permanecem muito primitivos. Ainda vivem no meio de violência, ainda esperam que a violência seja a grande resposta para solucionar as questões de suas vidas. Então, nesse estágio de maturidade que a Terra chega, o que vai acontecer? A gente vai ter ela como grande exportadora, e ao ser grande exportadora, a gente vai ter a oportunidade de ver como a média evolutiva do planeta aumenta quando você pega aqueles que têm a média mais baixa e leva para um lugar que a nota é muito baixa. Então eles sobem a nota do outro planeta e a nota do planeta Terra sobe também. Já fazer um exercício matemático, uma fórmula matemática para vocês verem, que a gente calcula a média evolutiva do planeta. Uma teoria que vocês concordarem ou discordarem. Quando Emmanuel montou esse trabalho, a Caminho da Luz, ele está tentando focar a evolução desde a formação do planeta. E vai até os momentos mais recentes. A gente faz isso aqui só a essa parte da migração, tá? O objetivo do nosso trabalho aqui. E a gente vai usar os exemplos que ele coloca e enriquecer com outros exemplos, né? Mostrando que não é só ali, naqueles pontos que ele está que esses efeitos vão acontecer. Né? Ou seja, esse movimento, ele acontece no planeta inteiro. Esse grande passo, né, que acontece em termos de desenvolvimento de uma sociedade, de organização da sociedade, de desenvolvimento da engenharia, né, de melhoria de como as pessoas viviam, ele acontece no mundo inteiro. Claro, de modo menos acentuado, mas há um impulso grande, né, por parte dessas sociedades que se organizam, e eu diria para vocês que isso muito fortemente alavancado pela presença desses espíritos. Resumindo então a nossa conversa, o que a gente está discutindo aqui? Estamos dizendo que a gente está no universo infinito, incontáveis galáxias, incontáveis planetas. No meio desses inúmeros planetas, a maior parte deles não permite vida orgânica, mas muitos permitem. Estão muito longe entre si, de modo que não se interferem um com o outro fisicamente. Mas a vida usa um instrumento muito interessante. Quando um planeta vai atingir um ciclo, né, que Jesus poeticamente chamava de separação do joio e do trigo, aqueles espíritos que estavam num grau de maturidade espiritual muito inferior à média do planeta são levados para outros planetas que estão em estágios inferiores de evolução, promovendo assim um duplo processo de aprendizado. O aprendizado individual de quem chega, que passa agora a estar muito limitado pelo corpo físico, e o aprendizado de quem está ali, que vai passar a ter a influência de pessoas muito preparadas em determinadas áreas. A gente pode pensar, poxa, mas eles vão ser liderados, boa parte das vezes, por espíritos muito violentos. E é verdade, a gente viu isso na história da humanidade. E muitos corpos foram mortos.
Mas os espíritos são imortais, né? E retomam, e os ciclos vão evoluindo. Esse encontro permitiu duas grandes vertentes de amadurecimento. Uma grande vertente de amadurecimento é a própria experiência desses espíritos que chegam, e a outra é a própria forma, é o próprio perispírito, que vem muito mais adequado, muito mais preparado, gerando a formação de corpos muito mais preparados, muito mais adequados para tarefas mais como as que a gente está desenvolvendo. E talvez corpos muito diferentes do que aqueles necessários para corpos 100, 200 mil anos atrás. Mas, hoje, úteis para os desenvolvimentos que a gente precisa fazer. Então, essa visão é detalhada por Emmanuel e por outros diversos autores espirituais, e ela permite que a gente entenda esses fluxos ao longo do tempo. Na semana que vem, a gente vai analisar essas migrações, os diversos tipos de influência que elas vão causar na história da humanidade. E a gente vai começar a traçar para a semana, né, como esse efeito matematicamente, né, que eu vou tentar mostrar para vocês, exerce essa influência e como isso empurra, né, gradativamente para um processo que outros planetas viveram há 150, 100 ou 200 mil anos atrás. Então a gente está caminhando para isso. A migração planetária não é uma coisa de um instante, a gente vai ver que é um período, um conjunto de séculos em que ela acontece. Então ninguém acha que a gente vai migrar em 1 ano, 2 anos, vai passar um planeta aí que vai sugar todo mundo. Não é isso que acontece. É na medida que você morre, não volta mais. Então que nós possamos cada vez mais, né, entender cada vez mais e viver bem as situações que a gente tem que experimentar nessa encarnação, possa ajudar esse planeta a melhorar o planeta e não parte dessas viagens complicadas. Tinha que sair desse planeta que seja lição e não expiação. Obrigado aí.